Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Estamos na aula 59.1. Vamos trabalhar o que é a interpretação, olha só, de algumas questões que já constaram, né, no Enem, vestibulares passados, questões de concurso, certo? Então, a gente faz aquela pergunta, o que é necessário para ter uma boa, né, interpretação, para vocês gabaritar numa prova? Leitura. Você tem que usar o seu conhecimento prévio que tem aí, ó, na sua bagagem. Lembra da nossa árvore de conhecimento? Essa árvore aqui, ó, olha só a mochilinha, essa aqui é a sua bagagem. E sempre quando eu termino assim, falo, olha, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD. Exatamente, porque fica aqui gravadinho, tá certo? Gravado, armazenado. Opa, parece que eu já vi isso aqui, eu já ouvi comentar. Aí vai reativando a memória. E se você tiver aquela prática de todo dia estudar um pouquinho, separa 20 minutos, 1 hora, para estudo, para resolver uma questão, amadinho, isso você vai criando habilidade. Você vai ganhar tempo no momento lá na sua prova, no seu exame do Enem, exatamente, na sua avaliação do Enem. Beleza? Então, aqui a nossa aula 59.1 vai falar da interpretação. Por isso que fala aqui, decolando para o futuro. Certo? Trouxe aqui várias questões de concurso, de Enem, vários gêneros textuais. Olha, que você vai trabalhar aqui e já vai, adquirindo habilidade. Isso você vai ganhar tempo, certinho? Então, vamos lá para o nosso Decolando para o Futuro. A aula todinha só de questões. Nós temos aqui, Decolando para o Futuro para vocês, certo? Então, aqui, amado, começando com esse gênero aqui, analise o texto a seguir. Quando fala os textos, porque vai ter mais de um texto. Primeiro texto, o que você vê aqui, Então, aqui é um panfleto, vamos dizer assim, Texto 1. O Caribe fica perto se você vai no maior navio do mundo. Aquele panfleto que está fazendo propaganda, anunciando algo. Mas aqui, você tem um navio. Que navio é esse? Né? Aí tem algumas informações, tem algumas as atividades que são desenvolvidas dentro, né, do navio que são oferecidas, certo? E aí, total, aqui está escrito rema, tudo isso você já vai analisando todo desse cartaz. Isso aqui nesse primeiro gênero textual. Beleza? Vamos ver o segundo texto. Analisou bem aqui? Então, vamos só reforçando. O Caribe fica perto se você vai no maior navio do mundo. Agora o segundo texto. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa venense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Olha aqui já é um outro gênero textual, né? De Carlos Drummond de Andrade, José. Aqui nós temos um poema. Isso para fazer a análise, você já sabe quais são a estrutura de um texto publicitário, de um folder, de uma propaganda, de uma receita. Você já vai vendo quais são as características de cada um. Aí do poema, qual é a função que está envolvida? Tudo isso. Então, analisou o primeiro. O que tem a ver o primeiro texto com esse segundo? Então, vamos ao comando da questão. Em relação aos aspectos semânticos, olha aqui no comando, amadinhos. O que está dizendo aqui, né?
Vou colocar a canetinha. Vamos lá, canetinha apareça. Tá aqui, ó. Aos aspectos semânticos. O que é semântica? Trabalha a significação das palavras, né? Essa questão aí, qual é o sentido? Agora vamos lá. Os dois textos têm em comum a ideia. Que ideia? Qual a ideia que traz? Aí você vê, lá no primeiro tinha uma frase, no segundo era no poema. Você volta lá. Será que tem a ver com tempo? Com oposição? Com condicionalidade? Adição e causa? Professor, eu não entendi o texto. Posso voltar? Pode sim. Aqui, a estrutura do primeiro, ó, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse. Ok? E no segundo tem, o Caribe fica perto de você se você vai no maior navio do mundo. Só isso que está no texto. Então, você analise a primeira frase e analise o outro texto. E aí, qual é a ideia que traz, que está por trás? A, B, C, D ou E? Vamos lá, tempo para vocês, amadinho. Olha aqui, amado, porque tá aqui, ó, condicionalidade. Se você, ele fala, se você for no maior navio, ó. Então, com a condição, você vai ter o quê? Maior evento, né? Aqui na primeira. Vamos mudar aqui, ó. Caribe fica mais perto, só vai ficar mais perto se você vai no maior navio, com a condição de ir no maior navio. Aqui, ó. Aí diz aqui o seguinte, ó. Se você morresse, ó, gritasse, dormisse, cansasse. Então, essa é a condição, ó. Mas você não morre, você é duro. Então, dá várias condições para você. Para gritar, gemer, tocar. Então, essa aqui, ó, por isso que é a letra D. Ou D nada. C, que eu estou falando aqui, ó, de condição. É uma condição, tá certo? Não é adição, não está somando, não é causa. Não é oposição, não indica tempo, certinho? Letra C. Agora você tem também outra questão aqui que vai analisar os dois textos, tá certo? O primeiro texto, sempre você fica observando o que tem no todo, tá bom? Semana que vem, esse pode ser o último dia de nossas vidas. Última chance de fazer tudo ter valido a pena. Diga sempre tudo o que precisa dizer. Arrisque mais para não se arrepender. Nós não temos todo o tempo do mundo. E esse mundo já faz muito tempo. O futuro é presente e o presente já passou. O futuro é o presente e o presente já passou. Nada para depois. Não deixe o tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Para depois o tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem, porque a semana que vem pode nem chegar. Nada para depois. Não deixe o tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem, porque a semana que vem pode nem chegar. Para depois o tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. Então, aqui é uma letra de uma canção, tá certo? Da Pitty. Vamos ver para o segundo, ó, já é um outro gênero textual, aqui, ó, trabalhando a música. Agora vamos para o segundo texto, que diz o seguinte: Carpe diem, aproveite o dia, ó. Ser prudente e começa a apurar teu vinho. E nesse curto espaço, abrevia as remotas expectativas. Mesmo enquanto falamos, o tempo malvado nos escapa. Aproveita o dia de hoje e não te fiz no amanhã. Horácio, aqui, ó, aqui as informações, tudinho aqui para vocês. Então, o que tem a ver esse primeiro texto, a letra da música da Pitty, com o segundo texto? Aí você tem um tempo para fazer a sua leitura.
Nunca vá logo de primeira, faça quantas vezes, a leitura quantas vezes você precisar. Certo? E vamos aqui ao comando da questão. Entre os dois fragmentos pode ser estabelecida uma intertextualidade temática. Aí você vai dizer o que é intertextualidade, o que você entende por intertextualidade, amadinhos? Vamos lá, a gente já trabalhou a intertextualidade, certo? Vamos lá, o que é? O que é isso? Intertextualidade. Está o quê? Um dentro do outro? Ou uma conversa com o outro? Como é que é isso? Vamos lá, qual foi o conceito que você criou? Então, a letra A, que aborda a enfermidade da vida, ou seja, como tudo é transitório e passageiro. B, focaliza na fuga da realidade, pois trata do irreal, nada que vivemos na atualidade. C, que tem como principal objetivo mostrar a influência do texto horaciano sobre a obra da cantora Pitt. D, semelhança à ideia expressa pelo ditado popular, águas passadas não move moinho. E, que trata de pontos diferentes e aborda duas temáticas opostas, como a alegria e a tristeza. Então, aí, os dois fragmentos pode ser estabelecido uma intertextualidade temática. Houve uma conversa nos dois, falando de algo. Que conversa foi essa? Qual é o tema relacionado tanto no texto que está na música da Pitt, quanto naquela partezinha lá que foi citada por Horácio? A, B, C, D ou E? Muito bem. Aqui, ó, a questão é letra A, que aborda essa questão que a vida é passageira, né? Efemeridade, né? Ou seja, tudo é transitório, tudo é passageiro. Por isso a questão aqui, letra A. Certinho? Agora, pergunto a vocês, como estão aí, ó? Tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar, né? Vocês estão vendo aí como é fácil fazer essa questão da interpretação textual? Você usa o seu conhecimento, ó, a interpretação vai além do texto. Exatamente. Você vai juntar tudo que você tem na sua bagagem, só você que tem, amadinho. Cada um tem a sua. Tá certo? Uns, ó, acumula mais, né? Guarda mais. Outro, não, fica só de boa. Ah, para que eu quero isso? Mas só que agora na interpretação vai fazer falta. Beleza? Vamos lá para mais uma para vocês. Trabalhando o quê, amado? Agora aqui temos esse texto, Planeta Sustentável, conhecimento por um mundo melhor. Você sabia que com pouco esforço é possível ajudar o planeta e o seu bolso? Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas, também emitimos gás carbônico, um dos principais gases do efeito estufa. Atitude simples, como trocar lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e puxar da tomada dos aparelhos que não estão em uso, reduzirão a sua conta de luz e as nossas emissões de gás carbônico na atmosfera. Então, olha só, aí você observa todos os detalhes da fonte, tá certo? Do geral. Beleza, analisar o todo. Agora vamos para a questão. Essa questão é de concurso. Assinale a alternativa que indica o recurso empregado no texto. Ó, nós temos aqui letra A, intertextualidade, já que se pode notar a apropriação explícita marcada por meio de citações de trechos de outros textos. B, conotação, uma vez que o texto emprega em toda a sua extensão uma linguagem que adota tom pessoal e subjetivo. C, ironia, observada no emprego de expressões que conduzem o leitor a outra possibilidade de interpretação, sempre crítica. D, denotação, pois a utilização objetiva de palavras e expressões que
destaco a presença da função referencial e metalinguagem, uma vez que a linguagem adotada serve exclusivamente para tratar da própria linguagem. Então, outro macete, você leu todas as alternativas, aí você já sabe qual é o comando da questão e faça a leitura novamente, né? Você vai para o texto. Vamos ver, você já sabe cada alternativa. Aí diz o seguinte, ó. Você sabia que com pouco esforço é possível ajudar o planeta e o seu bolso? Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas, também emitimos gás carbônico, um dos principais gases do efeito estufa. Aí você já vai percebendo. Aí qual é a característica desse texto aqui, amadinho? Vamos lá, qual é a função da linguagem? É uma linguagem literal ou é uma linguagem figurada? Isso você vai buscando aí, tudo que está guardadinho aí no seu HDzinho, beleza? Aí você vai. Será, amadinho, que esse texto tem a função de informar? Sim ou não? Ou ele te quer convencer de algo? Aí você vai fazendo a pergunta. Ele está testando um canal? Ele está fazendo o quê? Aí, então, você volta aqui às alternativas A, B, C, D ou E. Qual que você escolhe? Aqui, a letra D, né? Que é a denotação, pois a utilização objetiva das palavras e as expressões que destacam a presença da função referencial. Qual é a função, né? Dessa função de linguagem referencial? Ela é objetiva, ela quer passar informação, denotação, informação do jeito que realmente é. Aqui não fez uso nenhum de figura de linguagem, tá certo? Ele não floreou nada, ele foi direto, foi objetivo, foi claro, tá certo? Por isso que é a letra D. Mais uma aqui para vocês, agora usando outro gênero textual, a charge. Olha, a charge aqui é bom que... A charge, por que é interessante quando fala de HQs, de charge, tirinha, cartoon? Você já vai observando tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, tá certo? Olha só, primeira, você analisa as imagens. As imagens analisadas, beleza. Aí você vai ver lá na linguagem verbal, o que diz? É isso aí, tá? Aqui nós estamos usando o quê? Uma charge, tá? O que está contextualizando com o quê? Agora, vamos lá, observando com calma esta charge. De olho na tela aqui nós temos: condeno veementemente a ação militar russa na Ucrânia. Olha aqui, olha aqui que está analisando, que é a fala, a imprensa ocidental. Aqui é uma reportagem, só aparece aqui, que você vai analisar. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui, para vocês, o que está escrito imprensa ocidental, e está fazendo uma entrevista. E quem é que está representando isso aqui, Olha bem, o todo, gente, vamos analisar o todo. E aqui, presta atenção aqui, O que é isso aqui? O que está escrito aí, Líbia, Síria, Iraque, Somália. E que isso daqui está representando o quê, gente? Você que vai. E olha a fala. Condeno veementemente a ação militar russa na Ucrânia. Aí vem o seguinte: a charge acima satiriza o governo norte-americano em relação à guerra à Ucrânia a partir de... Agora vamos lá. A. Os Estados Unidos se colocarem contra a invasão da Rússia na Ucrânia. B. Do fato dos Estados Unidos condenar uma guerra e, ao mesmo tempo, não citar as guerras que já se envolveu contra outros países. C. A questão dos Estados Unidos apoiarem a Ucrânia na guerra. D.
o fato de os Estados Unidos serem vistos pelo resto do mundo como um país solidário e a questão dos Estados Unidos enviarem apoio militar à Rússia na guerra. Então, qual é? Você já observou aqui a charge, já analisou cada ali as alternativas que você vai escolher. Vamos lá. Tá certo? E agora, qual é a opção que você escolheu? Ó, sempre é muito importante, né? Analisar a linguagem verbal e não verbal quando aparece a questão de cartoon, charge, tirinha, tá? Que dá para observar bem. Todos os detalhes, beleza? São importantes. Então, A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui o gabarito letra B do fato dos Estados Unidos condenar uma guerra e, ao mesmo tempo, não citar as guerras que já se envolveu. Tá certo? Lembra lá que ele está falando uma coisa, mas lá embaixo está escrito lá, tem vários assim, demonstrando essa questão do crânio, né? Ali da caveira. Ó, em cada caveira ali do crânio tem um nome, né? De país que ele foi envolvido. Tá certo? Então, por isso que aqui a alternativa é a letra B. Fazendo uso da mesma charge. Tá certo? Vocês já observaram na primeira. Agora, vamos ver nessa daqui. O que ele vai cobrar nessa questão? Tá certo? Aí, essa daqui, é necessário você estar por dentro da atualidade, você acompanhar as notícias de jornais, tá? Mas com muito cuidado, essa questão que tem hoje em dia, tem muitas notícias, fake news. Exatamente, né? São algumas coisas que realmente vêm só para atrapalhar, tá certo? Que às vezes é bem escrita, mas acaba sendo o quê? Que não é uma verdade, né? Não é um fato mesmo, tá certo? Então, aqui a palavra, veementemente, na charge pode ser substituída sem alterar o sentido do texto por. Então, quando nós temos aqui, sem alterar o sentido, nós já estudamos aqui alguns conteúdos falando dessa questão da sinonímia, né? Palavra que tem o mesmo significado parecido, semelhantes, certo? Então, você, sem alterar o sentido, aí você vai escolher, né? Será que a letra A B, a C, a D ou a E? Sem alterar o sentido, que você pode substituir e vai continuar com o mesmo sentido, com a mesma ideia. Vamos lá, foque lá na charge e faça a segunda leitura e depois vamos ao gabarito. Vamos lá, de olho na tela. Ó, condeno veementemente a ação militar. Esse veementemente, ela pode ser substituída impetuosamente, B, indolentemente, C, geralmente, D, inconstitucionalmente, ou E, moderadamente. A, B, C, D, O, E, amadinho. Nós temos aqui o gabarito, letra A, né? Impetuosamente. Beleza? Então, pode trocar que não vai alterar o sentido do texto. Beleza? Como que a gente consegue essa questão, né? Para enriquecer o vocabulário? Por meio da leitura, certo? Leitura, amadinho. Então, vamos lá aqui. Olha que coisa engraçada. Acompanhando. Olha, aqui nós temos. Você tem uma grave doença. Meu Deus, eu vou morrer. Mas dá para curar com alimentação saudável e exercício físicos. Meu Deus, eu vou morrer. Viu só? Esse é o texto 1. Agora vamos para o segundo texto que diz assim: mexa-se. Exercícios aliados a uma alimentação saudável
reduz doenças. Iniciar uma nova alimentação ou rotina esportiva não pode ser motivo de desconforto. Muito pelo contrário, juntas, elas são apontadas como grandes aliadas da saúde e, por consequência, de melhor desempenho no trabalho e na vida social. São inúmeros os estudos que ligam o esporte com os menores índices de depressão e ansiedade nas pessoas. Um deles, realizado pelo Hospital Geral de Massachusetts, gente, eu não sei, hein, do inglês, Patrícia Socorre, em 2019, por exemplo, utilizou análise genética para chegar à conclusão de que pessoas que sofrem destes males eram sedentárias. E aí? Vamos lá? 2 textos. A gente teve este daqui. Cadê? Dando aqui rapidinho. Ó, esse aqui é o primeiro texto. Analise bem. Fala sobre o quê? Detalhes, tá, amados? Observe bem. E este daqui. Mudando. Os 2 textos falam sobre o quê? Humor e emoções. Saúde emocional. C. Qualidade do sono. D. Saúde no trabalho. E alimentação saudável e exercício físico. Os 2 textos. Ó, e são gêneros completamente diferentes, mas estão ligados, né, com a mesma temática. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, gabarito letra E, quando ele fala lá alimentação saudável e exercícios físicos, tá bom? E lá também no primeiro quadrinho foi falado isso também, beleza? Tanto que ela fala, meu Deus, eu vou morrer. Beleza, vamos para a próxima. Agora aqui, nós temos o seguinte, ó. Quanto ao gênero textual, o texto 1 e o texto 2 classificam-se respectivamente, ó. Qual o tipo de texto lá? Letra A, meme artigo de divulgação científica. Charge de notícia, meme notícia. D, quadrinho artigo de divulgação científica. E, entrevista e meme. Qual é a alternativa? É relacionado àquele texto do primeiro e o segundo. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra A, que é um meme, né? É o meme e o artigo de divulgação científica. Ó, tanto lá, do médico, o meme do médico com aquela figura da menina, tá certo? E depois o artigo passando as informações, falando sobre a alimentação saudável. Agora, mais aqui, olha aqui de novo o mesmo, né? Aí diz assim, né, que vocês já leram, mas não custa nada, ó. Você tem uma grave doença. Meu Deus, eu vou morrer. Mas dá para curar com alimentação saudável e exercício físico. Meu Deus, eu vou morrer. Aí vem. No texto 1, verifique-se o humor. Na expressão, ó, facial dos personagens, na quebra da expectativa do 4º quadrinho, no fato de o personagem não gostar de exercícios físicos, na D, no fato de o personagem não gostar de alimentos saudáveis e na questão de evitar a morte. Olha aqui bem, observe bem aqui para vocês, né? Já li todas as alternativas. O que você acha, né? Olha bem aqui que está dizendo, ó. Qual é o humor? O que traz, né? Essa questão do cômico aqui. O que é engraçado? Aqui, ó. Será que é a B, a C, a D ou a E? Amados? A, B, C, D ou E? Tá aqui para vocês, né? Gabarito letra B, na quebra da expectativa do 4º quadrinho.
Porque ela continua, né? A imagem fala, meu Deus, eu vou morrer. Eu pensava que ia fazer alguma coisa e não fez. Tá bom? Esperava-se outra. Ela não vai mudar, ela continua com aquela ideia que ela vai morrer. Beleza? Vamos lá, então, aqui para vocês, né? Que vocês vão ter que observar, né? Quais são os temas que mais constam na parte da língua portuguesa no Enem. Como que isso é cobrado, né? Então, você tem a interpretação de texto, figuras de linguagem, gêneros textuais, gramática relacionada à semântica, como já foi passado aí, a norma culta e a popular, a questão da variedade linguística, funções da linguagem e a literatura. Beleza? Então, aqui para vocês, amadinhos, o que vocês vão observar nesses 3 termos aqui, ó, na hora de interpretar? Extrapolação? Olha aqui. É o fato de fugir do texto, ocorre como se interpreta que não está escrito. Muitas vezes são fatos reais, mas que não estão expressos no texto. Deve-se ater apenas ao que está relatado. Essa questão da redução, né? É o fato de se valorizar uma parte do texto, deixando de lado a sua totalidade. Deixa-se de considerar o texto como todo para se ater apenas a uma parte, a parte dele. E a contradição é o fato de se entender justamente o contrário do que está escrito. É bom que fique atento a palavras, atento a quê? A palavras como pode, deve, não e o verbo ser. Então, preste atenção, tá bom? Nessa questão, que às vezes a extrapolação que vai além do texto, que coloca um monte de coisas que não tem nada a ver, ou às vezes reduz demais, ou também fala do contrário, que é a oposição. Então, para ter uma excelente interpretação, você já faz, mas não custa nada reforçar. Leiam. Se deleite na leitura, se envolva. Aí vão fazendo as anotações dos vocabulários, das palavras. Opa, essa daqui. Opa, essa parte, esse primeiro parágrafo, qual é a temática que está sendo analisada? Qual a principal ideia nesse capítulo? Vai tirando. Você já vai fazendo o seu esquema, como para você estudar, tá certo? Para facilitar, para você ganhar tempo. Vão resolvendo as questões, certo? Se você estudou lá as funções da linguagem, separe lá somente questões de funções da linguagem e vão tentando resolver e vão praticando, exercitando, que com certeza, amadinho, o progresso vem. Tá certo? Então, meus queridos, fico por aqui. Muito obrigada. E daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!